Brasil, construtor de ruínas. Por que o monstro escolhido foi o pedófilo e não outro? Essa é uma pergunta que vale a pena ser feita. Há muitas respostas possíveis. Já se tentou, e ainda se tenta, monstrificar muita gente. O aborto foi a moeda eleitoral da eleição de 2010. E os defensores do direito de as mulheres interromperem uma gestação indesejada foram chamados de assassinos de feto. Gays, lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros estão sempre na mira, como os episódios homofóbicos e o assassinato de LGBTQI nos últimos anos mostraram. Feminismo e feministas, em algumas páginas do Facebook, viraram palavrões. A tentativa foi novamente reeditada em novembro de 2017, com os protestos contra a palestra da filósofa americana Judith Butler, no Sesc, em São Paulo. Ela participou do ciclo de debates intitulado Os Fins da Democracia. Acusaram-na de inventar a ideologia de gênero. É preciso observar, porém, que, se as tentativas de monstrificar pessoas são constantes, há grupos organizados para defender os direitos das mulheres sobre o seu corpo e também há grupos organizados da sociedade civil para denunciar a homofobia e a transfobia. Esses grupos não permitem mais a conversão de seus corpos em monstruosidades e de seus direitos em monstruosidades. Nesses campos, há resistência. E ela é forte, especialmente a partir da segunda década do século. Qual é, então, o monstro mais monstro nesse momento histórico? O monstro indefensável? O pedófilo, claro. Quem vai defender um adulto que abusa de crianças? Ninguém. Mas há um problema. Os pedófilos não andam por aí, nem são uma categoria. A maioria, aliás, como as estatísticas apontam, estão dentro de casa ou muito perto dela. Ao contrário de muitos que apontam o dedo diante de museus, eu já escutei vários pedófilos reais como repórter. E posso afirmar que são humanos e que a maioria sofre. E posso afirmar também que uma parte deles foi abusada na infância. Posso afirmar ainda que nem todos sofrem, mas todos precisam de ajuda. Ajuda que, aliás, eles e elas não têm. Como então criar uma epidemia de pedofilia sem pedófilos disponíveis? Fabricando pedófilos, espelhando-se em Hitler e criando uma arte degenerada, manipulando todos os temores ligados à sexualidade humana, e manipulando especialmente uma ideia de criança pura e de infância ameaçada. A infância está, sim, ameaçada, mas pela falta de investimentos em educação, em saúde, pela destruição da floresta amazônica e pela corrosão das fontes de água, pela contaminação dos alimentos por agrotóxicos, pela destruição dos direitos que não terão mais quando chegarem à vida adulta. São estas as maiores ameaças contra as crianças brasileiras de hoje, e não falsos pedófilos em museus. As crianças e seu futuro, aliás, estão ameaçadas porque existem menos museus do que deveria existir, menos centros culturais do que deveria existir, e muito menos acesso aos que ainda existem do que seria necessário. Estas são as ameaças reais à infância no Brasil. Nenhum dos artistas acusados de pedofilia ou de estimular a pedofilia é pedófilo. Mas, quando provaram isso, caso dos que foram investigados, sua vida e das pessoas próximas a eles já tinham sido destruídas. E quem foi responsabilizado pelo ataque a uma vida humana? Quem foi responsabilizado pelo ataque à cultura já tão maltratada? Ninguém. Vidas humanas foram atacadas de fato, e as vidas atacadas pertenciam àqueles que foram acusados injustamente de serem o que a humanidade definiu como monstros. Vou insistir na pergunta, porque ela segue nos assombrando. E tudo indica que assombrará por muito mais tempo. Como fazer para criar uma base eleitoral que vote naqueles que acabaram de espoliá-la? Apele para a moralidade. Não há maneira mais eficiente de fazer isso que manipular os temores que envolvem a sexualidade. Os exemplos históricos são infinitos.
Quem controla a sexualidade, controla os corpos. Quem controla os corpos, leva o voto para onde quiser. E também arregimenta apoio para projetos autoritários. De repente, uma parcela de brasileiros, incitada pelas milícias de ódio, decidiu que a nudez humana é imoral. E fabricaram uma equação esdrúxula. Corpo adulto nu mais criança igual pedofilia. Pela lógica, se esse pessoal fosse a Florença, na Itália, tentaria destruir a machadadas o Davi de Michelangelo, porque ele tem pinto. Não há registro de que as milhões de crianças que tiveram o privilégio de ver a estátua ao vivo, levadas por pais ou por professores em visitas escolares, tenham se sentido sexualmente abusadas ou tenham vivido algum trauma. Mas há inúmeros registros de crianças traumatizadas na infância pela repressão à sexualidade inerente aos humanos. Crianças têm pênis, crianças têm vagina, crianças têm sexualidade. É lidando de modo natural com essa dimensão da existência humana que se formam adultos capazes de respeitar a sexualidade, o desejo e a vida do outro. É conversando sobre isso, e não reprimindo, que se formam adultos capazes de respeitar os limites impostos pelo outro na experiência sexual compartilhada. É informando, e não desinformando, sobre essa dimensão da existência humana que se formam adultos que não se tornarão abusadores de crianças. Em outubro de 2017, a decisão que o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, tomou e depois voltou atrás, de proibir a exposição Histórias da Sexualidade para menores de 18 anos, foi uma afronta à arte e uma afronta à cidadania. Significou compactuar com o oportunismo das milícias de ódio e aceitar que nudez e pornografia são o mesmo. Significou também destruir a ideia do que é exposição de arte e, principalmente, abdicar do dever ético de resistir ao obscurantismo. Assim como foi adjeta a decisão do Santander Cultural de encerrar a exposição Queer Musil depois dos ataques. Que uma turba incitada por milícias de ódio ataque a exposição de arte é lamentável, mas que as instituições se dobrem a elas é ainda pior. A resistência é necessária justamente quando é mais difícil resistir. É pelas fissuras que se abrem, pelas concessões que são feitas, pelos recuos estratégicos que os oportunistas e seu projeto de poder vencem e o pior acontece. Também isso a história já mostrou. Naquela ocasião escrevi que, quando o momento mais agudo da disputa passasse, haveria muitos mortos pelo caminho. Em especial os invisíveis, aqueles que passaram a ter medo de tocar nos próprios filhos, pelo temor de serem acusados de pedófilos. Os professores que optaram por livros sem menções à sexualidade para não correrem o risco de serem linchados por pais enlouquecidos e demitidos por diretores pusilâmines. As pessoas que cada vez mais têm medo de se contrapor à turba. Os artistas que preferirão não fazer. E os que deixarão o Brasil por não suportarem os movimentos brasileiros livres de inteligência ou temerem por sua vida diante dos odiadores. As feridas invisíveis, que agem sobre o mais fundo de cada um, são as piores e as mais difíceis de serem superadas. Quando a gente via no cinema as turbas enlouquecidas assistindo a execuções medievais como se estivessem num espetáculo, gritando por mais sangue, mais sofrimento, mais mortes, era possível pensar que algo assim já não seria possível depois de tantos séculos. Mas mesmo que as fogueiras ainda não tenham sido acesas, o que se viveu no Brasil de 2017 e se acirrou durante a campanha eleitoral de 2018 é muito semelhante. Os pedófilos de 2017 foram as bruxas da Idade Média. E eram tão pedófilos quanto as bruxas eram bruxas. As fogueiras começaram na internet, mas se alastraram pela vida. Há muitas formas de destruir pessoas. A crueldade é sempre criativa. Milícias, como o MBL, deixaram um rastro de devastação.
valeu tudo para cumprir o propósito de limpar o campo político para 2018. Para isso, contaram menos com a ala conservadora da Igreja Católica e mais com uma parcela das igrejas pentecostais e neopentecostais, com o fenômeno que se pode chamar de fundamentalismo evangélico à brasileira, e sua crescente influência política e também partidária. Quem então acompanhava grupos de WhatsApp de fiéis fundamentalistas recebeu, dia após dia, vídeos de pastores falando contra a arte e a pedofilia. A impressão era de que o Brasil tinha virado uma suruba de dimensões continentais e que um pedófilo saltaria sobre seu filho, neto ou sobrinho assim que abrisse a porta de casa. Grande parte dessas pessoas, e isso não é culpa delas, jamais teve acesso a um museu ou a uma exposição de arte. Vale a pena lembrar quem foram os 2 presidenciáveis que se manifestaram por meio de vídeos divulgados na internet contra a performance do artista Wagner Schwartz, João Dória e Jair Bolsonaro. Dória, que gosta de posar como culto e cidadão do mundo, mostrou mais uma vez até onde pode chegar em sua luta pelo poder. Classificou a coreografia como cena libidinosa. Afirmou que a performance fere o Estatuto da Criança e do Adolescente e, ao ferir, ele está cometendo uma impropriedade, uma ilegalidade, e deve ser imediatamente retirado, além de condenado. E aplicou o bordão: tudo tem limites. Dória, o protetor das crianças brasileiras, dias antes havia anunciado, e depois das críticas recuado, que incluiria um alimento feito com produtos próximos do vencimento na merenda escolar das crianças de São Paulo. Jair Bolsonaro, então em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para 2018, vociferou: é a pedofilia, e em seguida: canalhas, 1000 vezes canalhas, a hora de vocês está chegando. Justamente ele, que não se cansava de repetir que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos assassinos da ditadura, é o seu herói. O mesmo Ustra que sequestrava crianças, filhos de perseguidos políticos, e os levava para ver os pais torturados. Já em 2017, nenhuma distopia tinha sido capaz de prever o Brasil atual. Parte da explicação podia ser encontrada em um artigo de Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, uma das principais empresas do setor têxtil do país, publicado na página de opinião do principal jornal brasileiro, em 22 de outubro daquele ano. No texto, intitulado "O comunista está nu", o empresário ressuscitava a ameaça do comunismo, discurso tão presente nos dias que antecederam o golpe militar de 1964, que mergulhou o Brasil numa ditadura que durou 21 anos. Rocha escreveu esse texto, vale lembrar, num Brasil tão à direita que até a esquerda tinha sido deslocada para o centro. Dizia esse expoente da indústria nacional, abre aspas, o movimento comunista vem construindo um caminho que, embora sinuoso, leva ao mesmo destino, a ditadura do proletariado exaltada pelo marxismo. Nas últimas semanas, assistimos a mais um capítulo dessa revolução tão dissimulada e subliminar quanto insidiosa. 2 exposições de arte estiveram no centro das atenções da mídia ao promoverem o contato de crianças com quadros eróticos e exibição de um corpo nu, tudo inadequado para a faixa etária. São todos tópicos da mesma cartilha, que visa a hegemonia cultural como meio de chegar ao comunismo. Ante tal estratégia, Lenin e companhia parecem um tanto ingênuos. A imensa maioria dos brasileiros que não compactua com ditaduras de qualquer cor, resta zelar pelos valores de nossa sociedade. Fecha aspas. A indigência intelectual de uma parcela da elite econômica brasileira só não é maior do que o seu oportunismo. É também parte da explicação para a face mais atrasada do Brasil. É ainda um constrangimento, talvez uma falha cognitiva. Naquele momento, certo tipo de empresário mostrou-se bem ativo, pontificando,
como Flávio Rocha, em Arena Nobre. Sem esquecer jamais que a Fiesp de Paulo Scaff apoiou diretamente os movimentos que lideraram as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, tornando-se uma das principais responsáveis pelo governo corrupto de Michel Temer e pela ascensão do bolsonarismo. Há algo interessante sobre Flávio Rocha. Esse personagem, amigo de João Dória e, como o governador de São Paulo, apoiado pelo MBL. Como mostrou reportagem da Repórter Brasil, uma das fontes sobre o trabalho escravo mais respeitadas do país, a Riachuelo tem sido acusada nos últimos anos por abusos físicos e psicológicos de trabalhadores. Flávio Rocha, como já demonstrou, é um dos interessados em flexibilizar a legislação e a fiscalização. Para isso, contava com o apoio do MBL, que chegou a convocar um protesto contra o Ministério Público do Trabalho em Natal, no Rio Grande do Norte. Restringir o combate à escravidão contemporânea faz parte do pagamento de Michel Temer aos deputados que o absolveram e às oligarquias que esses mesmos deputados representam. Esses liberais parecem querer voltar a escravizar livremente. E estão conseguindo. Em 2017, afirmaram que o problema do Brasil eram os pedófilos em museus. E, como o presidente da Riachuelo teve a gentileza de alertar, a volta dos comunistas que comem criancinhas.